Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical, com o nosso tema Repensar e Ressignificar a Igreja, ou na sequência, a Igreja, Repensar e Ressignificar. Eu coloquei logo no início da primeira página, que eu vou pedir para que o Tiago e o Vitor Hugo entreguem para vocês, aquilo que eu já vou falar, para que você possa ter a liberdade de assim fazer, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Toda dúvida e toda objeção que você tiver, você poderá fazê-la aqui na sala de aula. Aí você vai levantar a mão, o microfone vai chegar até você, e você vai então perguntar ou objetar. Mas também toda dúvida ou objeção que você queira trabalhar, pode ser feita pelo WhatsApp, e aí eu cedi o número do meu celular e continuo cedendo, está aí, 991498704. Pode mandar o WhatsApp para esse celular com as suas objeções ou dúvidas que talvez ficam para depois da aula, ou que você não quis fazer aqui. Ou então pelo e-mail, que é o nome do sobrenome do pastor, arnoldrodrigues48@gmail.com. E a última opção, se você quiser, ou pode ser a primeira para você, é pessoalmente. No final da aula você pode marcar um dia e um horário durante a semana para a gente conversar sobre as suas dúvidas ou objeções. O importante é que você não fique com dúvidas e não fique sem ter as suas objeções. E assim eu acredito que você vai aprender. Bom, nós iniciamos a aula passada com uma pergunta que eu considero crucial para a nossa caminhada nesse tema. O que aconteceu com a igreja no final do primeiro até o início do quarto século? O que aconteceu com essa igreja? Essa igreja, conforme nós estamos colocando aqui atrás, nesse visual, eu até mudei o nome aqui para que fique mais claro para nós. Quem está atento percebe que há alguns adesivos diferentes. Essa igreja que se reunia nas casas. O que aconteceu com essa igreja que nasce em Jerusalém, que cresce em Jerusalém e que vai se expandindo para outras cidades além de Jerusalém? O que acontece com essa igreja que se reunia nas casas lá no final do primeiro século até o início do quarto século, que tem a sua liderança apostólica, depois tem também a sua liderança de presbíteros, depois que morrem os apóstolos, continua uma liderança de presbítero e vem uma outra liderança que é a patrística, ou os pais apostólicos. Essa igreja que fora perseguida ferrenhamente até o ano 66, em específico pelo judaísmo, ou seja, os judeus apegados à lei, que não cria no Cristo. E depois essa igreja, a partir do ano 66, de uma maneira mais contundente, passa a ser perseguida pelos romanos. Isso nós vimos em parte no domingo passado. Hoje já estamos incluindo ali a questão da perseguição também do Império Romano. Então essa igreja que nasce, cresce, se estabelece, tem a sua liderança, vive a perseguição a qual ela viveu, mas também é uma igreja que esteve sempre expandindo, crescendo, indo para outras regiões. Nós vamos dar continuidade na nossa aula a partir de onde nós paramos, que é 1 Pedro capítulo 5, versos 1 e 2, que nós não lemos na aula passada e leremos hoje. Então eu estou aí já na terceira seta, na folha que você recebeu, página 1, e eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2, lembrando que é a despeito da liderança da igreja, a qual os apóstolos, presbíteros, bispos, pastores, e entendendo que para a palavra, ou para as palavras, presbíteros, bispos, pastores, é o mesmo episcopai, tem o mesmo significado que é cuidadores, ou pastoreio. Nós vamos ler isso em 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2, eu peço que você acompanhe atentamente a leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Percebe que o apóstolo Pedro, ele é apóstolo, e aqui, para ficar mais claro para você e para mim, volta um pouquinho as suas páginas da Bíblia, lá no capítulo 1, porque é até uma resposta mais contundente a uma pergunta que foi feita no domingo passado. Mas Pedro era apóstolo ou era presbítero? E eu disse as duas coisas, mas eu não disse como eu vou dizer agora. Capítulo 1, verso 1. Pedro, leiam comigo, apóstolo de Jesus Cristo, ok? Essa é a carta que Pedro está escrevendo à igreja que está dispersa no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Então Pedro, ele começa se apresentando a essa igreja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quando chega no capítulo 5, como agora a intenção de Pedro, o apóstolo, é trabalhar a questão do presbiterato, da liderança na igreja, ele usa essa expressão no capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros. Partimos do pressuposto que já há presbíteros nessas comunidades. Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, continue lendo comigo, eu, presbítero como eles. Então aqui ele se coloca também como presbítero. Então a resposta bíblica aqui da pergunta de domingo passado. Mas a expressão que eu quero que você mais tenha em mente e reflita sobre isso é que o presbítero, o bispo, o pastor tinha uma única função, que era de cuidar. É o episcopai, é o pastoreio. Mesmo nome está lá com a mesma função. Ponto 1 aqui: líderes, presbíteros, bispos, pastores. E aqui a gente colocou a expressão episcopai para você poder entender o episcopoi. Na igreja que se reunia onde? Nas casas, porque lá no templo, aquilo que a gente já viu, ok? Lá no templo, lá no tabernáculo, não havia presbíteros, não havia bispos, não havia pastores. O que tinha no templo, no tabernáculo e na sinagoga, a partir da sinagoga, eram líderes da sinagoga. O que tinha no templo e no tabernáculo, como aqueles que oficiavam, eram os sacerdotes. Ponto. Por isso que nós estamos sendo enfáticos que o cristianismo ele é vivido a partir das igrejas que reúnem nas casas. Lembrando que o cristianismo foi pregado na sinagoga, por isso que muitos judeus se convertem na sinagoga, vários gentios que estão lá se convertem. Lembrando que o cristianismo também foi pregado no templo, lembrando no pátio dos gentios, por Jesus e pelos apóstolos, mas foi pregado lá. O cristianismo ele não era vivido como um todo em todas as instâncias do tempo. Então, por isso que eu estou lembrando isso, que toda essa configuração que nós estamos observando agora, da igreja cristã, que tem essa liderança, essa igreja que se reúne nas casas. Então esses líderes, presbíteros, bispos e pastores, ponto 1, líderes recomendados por outros líderes. Como que surgiu essa liderança? Então, antes de nós chegarmos àquilo que eu tenho dito, lá na Basílica, lá nos templos, nós vamos ver que essa questão de padres e de papas, ela surge um pouco antes de chegar lá. E quando nós vemos aqui no ponto 1.1, que esse é o líder apóstolo Paulo que está chamando outro líder para constituir liderança na igreja. E aí nós temos o texto de Tito. Abra sua Bíblia comigo lá em Tito. Eu estou no ponto 1.1 da página 1 que você recebeu aí. É importante que você abra e acompanhe todas as narrativas bíblicas, porque é a palavra de Deus que precisa ficar guardada na sua mente, no seu coração. É a palavra de Deus a única que tem poder de ajudar você a desconstruir. Eu não tenho esse poder, né? É só a palavra de Deus. Por isso que eu faço questão de você abrir e acompanhar todos os textos. Tito, nós vamos ver o capítulo 1, verso 1, inicialmente a parte A. Tito 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo.
Então nós vemos que essa liderança que surge na igreja, no final do primeiro até o início do quarto século, é uma liderança que vem sendo levantada por outros líderes, apontadas por outros líderes. E o líder apóstolo Paulo é aquele que escreve uma carta a Tito, que é uma liderança na igreja, na comunidade. E Paulo escreve então a Tito, se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo. Então é um líder apóstolo apontando para um outro líder. Tito está recebendo então essa palavra de Paulo. Para quê? Para que Paulo está escrevendo para Tito? Agora no verso 4, letrinha A, está aí na sua folha. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então essa carta de Paulo é a Tito, e Paulo trata Tito como um filho, e aqui obviamente não biológico, mas um filho na fé, alguém que Paulo adotou para ensinar a fé cristã. Por isso Paulo chama como filho comum, esse filho na fé. E aí Paulo está escrevendo para Tito, Paulo enquanto apóstolo, enquanto líder, e Tito como líder, para que ele pudesse trabalhar nova liderança na igreja. Mais líderes. Então é assim que foi surgindo a liderança na igreja. E aí você vai me acompanhar na leitura no ponto 1, onde houver uma igreja se reunindo. Capítulo 1, verso 5, só o início. Por esta causa te deixei. Onde? Você está me acompanhando aí? Em Creta. Creta é uma região que ficava na ilha, no mar Mediterrâneo. Paulo está dizendo assim: Tito, eu estou escrevendo essa carta para você. Estou dizendo que eu estou escrevendo essa carta para você com um objetivo. E eu quero dizer, Tito, que nas nossas viagens missionárias eu deixei você aí com um fim, com um propósito. E aí nós vamos continuar lendo esse propósito para o qual Paulo deixou Tito em Creta. Verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, dizendo: eu te deixei em Creta, eu líder da igreja, eu apóstolo Paulo, um dos líderes da igreja, deixei você, Tito, também um líder na igreja, aí na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, para que você trabalhe novas lideranças, para que você leve a igreja a ter novas lideranças. Então é assim que foi, ou que foram surgindo os líderes na igreja no final do primeiro século e andando assim séculos até no início do quarto. E é interessante a expressão no verso 5, em cada cidade. Algumas cidades já tinham presbíteros, outras ainda não. Paulo está dizendo assim: tem cidade que ainda precisa. Tito, vamos, acelera, anda, vamos trabalhar a liderança aí. E aí Paulo não apenas escreve a Tito, que é um líder, para que levante nova liderança e leve a igreja a trabalhar nova liderança, mas Paulo fala: mas de qualquer jeito não, hein, Tito? Eu vou dizer como que é para ser. Grave bem isso que eu estou dizendo aqui, porque nós vamos ver que essa liderança continuará sendo levantada bem diferente disso aqui. E a igreja sofre até hoje por causa disso. Então vamos lá. Ainda capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, como te prescrevi. Tito, é o seguinte: eu sou o líder apóstolo Paulo, mas como você é líder aí, estou te orientando como você deve continuar trabalhando a questão de liderança nessa igreja. Não é de qualquer jeito. E aí, como eu te prescrevi, nós vamos continuar observando do verso 6 até o 9. Eu peço que você acompanhe atentamente comigo a leitura do verso 6 a 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável, lê comigo daqui para frente, que o bispo. Por que não está escrito aqui porque o presbítero? Porque afinal de contas, a temática aqui é presbítero.
Porque nós já ensinamos isso em passagem, já reforcei no começo da aula de hoje. Tanto o bispo, quanto o presbítero, quanto o pastor, é da mesma palavra no grego episcopoi ou episcopai, que significa cuidadores, pastoreio. Então, uma hora o autor usa bispo, outra hora ele vai usar a expressão presbítero. Está falando da mesma função, da mesma pessoa. Continuando, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Vou ler até o 9. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Agora eu quero que você leia comigo pelo menos o início do verso 9, que é onde eu vou me ater um pouco. Apegado à palavra fiel. Eu continuo lendo agora, se acompanhe. Que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, quando o líder apostólico, Paulo, trabalha com o líder, Tito, para que ele venha trabalhar na igreja, o surgir, o eleger de nova liderança, Paulo prescreve um naipe, a necessidade, o currículo lattes desse camarada, para que ele possa vir a ser um líder, mais um líder nessa igreja. Nós não estamos trabalhando eleição para presbítero agora, tá? Então não é isso. Eu estou apenas trabalhando o porquê e como que foi levantada a liderança na igreja no final do primeiro até no início do quarto século. Olhando para a sua folha, página 1 aí que você tem, o ponto 2. Eu destaquei aqui a expressão bispo, ou presbítero, ok? Apegado à palavra. Ele tem que ser apegado à palavra. Não é andar com a palavra embaixo do braço. Igual o pessoal brinca às vezes, né? Desodorante do crente. É apegado no aspecto de um profundo estudioso e conhecedor da palavra de Deus, para que tenha capacidade, competência de exortar a questão do encorajamento, na questão do pastoreio, do cuidado com o rebanho. E também defender a fé quando a heresia surge, ou seja, contradizer, conforme nós vemos aqui no final do verso 9, convencer os que contradizem. Heresia não é algo só do primeiro século. Heresia é algo que vem assolando a igreja até hoje, vai assolar até a volta de Jesus Cristo. E essa liderança então é despertada e levantada, conforme nós estamos lendo, com esse cuidado. Presta atenção que a gente vai aplicar isso de uma forma mais direta mais à frente, para ninguém ficar escandalizado aqui, né? Porque a igreja hoje, no geral, ela tem uma ideia parcial da função do presbítero, esse tanto docente quanto regente, tanto aquele que é chamado de pastor, quanto aquele que é chamado só de presbítero. Há uma expectativa na crentaiada, carinhosamente dizendo, de que o presbítero e o pastor responda a eles expectativas que a Bíblia não lhes deu. Não lhes deu, mas não vou falar quais são agora aqui. Mais à frente, primeiro a gente vai dar o chão, primeiro a gente vai dar a base, para depois construir de maneira abençoada, ok? Então uma das funções é essa, apegar a palavra no pastoreio, no cuidado de ensinar a palavra e de defender a fé do povo. Ponto 1, 2, chegando no final da página, então o que eu coloquei? Tendo pergunta, você vai levantar a mão no final da página e vai chegar no microfone, dentro do que a gente está falando. Essa liderança, no final do primeiro século, e vai tendo esse trabalhar de liderança até o início do quarto século, com líderes que estão apontando para outros líderes para que promovam na igreja, ou nas igrejas, comunidades locais, a eleição para presbíteros, para líderes. Ponto 2. Pelo líder apóstolo e presbítero Pedro. Agora não é Paulo, agora aqui é outro líder. 2 diz, pelo líder apóstolo e presbítero Pedro, a outros líderes presbíteros. 1 Pedro, capítulo 1, abra sua Bíblia lá comigo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Eu vou ler o início do versículo e aí depois a gente para um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, só o início. Aí depois eu vou ler o capítulo 5, verso 1 e 2. Pedro,
apóstolo de Jesus Cristo. Pronto. Pedro é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa a carta se apresentando. Quem escreve para vocês é esse aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 1 e 2. Porque lá ele vai se nomenclaturizar também com uma outra liderança. Capítulo 5, verso 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros. Ou seja, já tem presbíteros lá nessa igreja. Ele está rogando a eles. Apelo a vocês, convoco vocês, presbíteros, que há entre vós. E aí ele volta para ele. Lê comigo. Presbítero como eles. O apóstolo Pedro, enquanto começa a sua carta se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo, ele também aqui se coloca como um dos presbíteros. Liderança. Ok? Porque como apóstolo, como presbítero, a função dele era a mesma, episcopai, ou episcopói, pastoreio, cuidado. Outras narrativas, andando aqui, outras narrativas com a expressão pastor e bispo. E aqui o pastor que nos fala errou na digitação e coloca um Szinho depois do ambo, que é ambos. Então a gente erra também na hora que digita. Você coloca aí, vocês estão acompanhando na sua página, um Szinho depois do ambo. Ambos. Pastor e bispo, ambos com a mesma função. Pastoreio. Vamos ver lá? Outras narrativas, há muitas outras, mas eu coloquei apenas mais essas, porque a gente vai caminhar para a outra página daqui a pouco. Atos 20, verso 28, melhor dizendo. Atos 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Continue lendo comigo. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, queridos, vai prestando atenção nessa única regra de fé e prática que é a palavra de Deus para mim e para você, porque depois a gente vai entrar numa questão institucional, tradicional, onde foram dicotomizando bispo, de pastor, de presbítero, e conseguindo dar funções diferentes para eles. A Bíblia não dá isso. Bom, nós estamos vendo aqui que o bispo foi constituído para pastoreio, para cuidar. Agora, como que esse pastoreio é explicado? A gente vai continuar olhando nas próximas aulas. Onde? Aqui. Depois está erguendo lá. Quando levantava líderes ali, estou entendendo, e realmente tinha a perseguição judaica, entendo até aí também. Tinha o quê? A perseguição judaica. Ok. Né? Aí, a oposição ao cristianismo, entre eles, dentro das reuniões, nas casas, que levantava líderes, presbíteros, eram entre eles que levantavam oposição ao cristianismo. Muitos ali no meio se levantavam com heresia ali dentro, mesmo tendo líder, presbítero, apóstolo, mas é entre eles, ali nas reuniões dele, que se levantavam contra o cristianismo. Isso. Dentro dessas próprias comunidades, dessas igrejas locais, se levantavam as heresias e os que estavam se opondo ao cristianismo, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na página 2, quando acontece o primeiro concílio lá em Jerusalém. É no meio do próprio povo. Por isso que no meio do povo de Deus precisava ter esses presbíteros, esse episcopói, esses cuidadores, esses profundos conhecedores da palavra, para poder apontar para o povo o que é heresia, o que é falso e o que é palavra, o que é cristianismo verdadeiro. Então era dentro do próprio povo. Vinha ataques de fora? Sim, mas é dentro do próprio povo que as coisas surgem. Você está recebendo a página 2, que há 4 notas de rodapé, e nós não vamos ler inteira, mas a gente vai olhar para algumas questões aí. Lembrando que algumas dessas notas de rodapé já constam em aulas anteriores, porque a gente sempre traz um relembrar, né, para que possamos prosseguir. Hoje eu esqueci o relógio bonito que eu ganhei do meu irmão, o presbítero Toninho, um relógio bonito dele.
eu esqueci. Peguei lá no criado mudo. Deixa eu olhar aqui no meu relógio celular. Muito bem. Volte seus olhos aqui. Eu sei que você já recebeu a página 2. Não quero entender ela tudo agora não, que não vai dar. Tá? Olha aqui, ó. Ok? Essa igreja nas casas, final do primeiro ao início do quarto século, entendendo que elas vão começar a congregar nas basílicas nos tempos romanos. Guarda lá. Essa igreja nas casas que nasce, que cresce, que tem uma liderança apostólica, conforme a narrativa de Atos que lemos, e vem depois os presbíteros, e depois os apóstolos morrem, e vem uma liderança que é a patrística, os pais apostólicos, os pais da igreja. Aqui já falamos. E aqui nós lemos essas várias narrativas, e nós terminamos a página 2 frisando que o pastor, o presbítero, os bispos e os apóstolos, eles tinham uma função específica na vida da igreja, conquanto haviam aqueles que eram mais experimentados. A função básica deles, guarde isso, pastoreio, cuidado. Esse pastoreio e esse cuidado, que eu vou esmiuçar mais um pouco nos próximos domingos, a gente vai dar mais uma base aqui antes, que é bem diferente do pastoreio e do cuidado que a maioria dos evangélicos esperam hoje dos seus pastores, presbíteros e líderes. Eles vivem essa necessidade de um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Por quê? Aproveitando ali a fala da nossa irmã Sueli. Porque na igreja, em todo o século e até hoje, surgem divergências teológicas, surgem pensamentos, compreensões hermenêuticas diferentes da narrativa bíblica, além de outros costumes de outras religiões pagãs, que vários aqui tentaram trazer para a igreja cristã. E aí surge aquilo que é chamado de concílio. Esse é o concílio bíblico que nós temos. Mas essa igreja, a partir do segundo, e esse aqui é no primeiro século ainda, e nós vamos ver aqui em Atos 15, eu peço que você vá abrindo a sua Bíblia lá. Esse primeiro concílio surge por um embate dentro da própria igreja. E olha, foi entre dois apóstolos de peso. Eu não sei se eles eram gordinho ou magrinho, brincando aqui, mas de peso no aspecto de liderança, Paulo e Pedro. Pedro tem uma visão bíblica do Antigo Testamento. Paulão tem uma visão bíblica do Antigo Testamento também, porque ele se converte, antes de começar o ministério, ele fica durante 2, 3 anos no deserto, enfiando a cabeça nas Escrituras, estudando e aprendendo, para depois vir de fato ser instrumento de graça nas mãos de Deus. Então Paulo não era bobinho, ele era um conhecedor profundo do Antigo Testamento. Só que Paulo é aquele que ele olha para Cristo e ele entende o que o Antigo Testamento, o que a lei mosaica serviu para apontar para Cristo. No entanto, Pedro ainda estava com a cabeça dele presa no judaísmo. Por isso esse primeiro concílio surge, porque na cabeça de Pedro, quem se converte, ainda assim precisa passar pela circuncisão. Então o primeiro concílio na igreja, lá em Jerusalém, é essa briga, circuncida ou não circuncida? Faz a cirurgia de fimose nos homens aqui ou não faz? Vamos olhar lá rapidamente, Atos capítulo 15. Nós não vamos ver todos os versículos não, só esses que eu destaquei nas setas aqui abaixo, ok? Depois eu recomendo que você leia todo o texto na íntegra na sua casa e confere lá tudo que nós estamos trabalhando aqui. Atos capítulo 15, é do 1 ao 31, mas eu já vou começar lendo o versículo 2 e 4, igual está nas setas aí, ok? Primeira seta, Atos 15, eu vou ler o 2 e o 4. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão.
Versículo 1 é a questão ali. Vamos se apegar ao judaísmo, a lei de Moisés, é só ler o versículo anterior. Então Paulo e Barnabé falam: o negócio é o seguinte, um está pensando uma coisa, está pensando outra, o que a gente faz? Vamos falar com outros líderes da igreja. Lembra que a dispersão, Atos 8:1 que a gente leu? Todos, exceto os apóstolos, todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos, claro. Então eles sempre recorriam a Jerusalém, nesse primeiro momento, nessas discussões teológicas. Agora presta atenção no que nós estamos falando. Eles estão indo debater e discutir questões teológicas. Na primeira seta, versos 2 e 4, já li o 2, agora o 4, do capítulo 15. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizeram com eles. Então eu fiz um breve resumo aqui. Na primeira seta, e no começo da página 2, líderes decidem consultar outros líderes após o presbítero. Dá para entender que é isso que a gente deu até agora? Paulo e Barnabé chamando os outros: vem cá, tudo bem, cada um está pensando no negócio, vamos falar de uma liderança maior, ou seja, mais pessoas. Vamos lá para Jerusalém, vamos reunir com outros apóstolos, outros presbíteros e vamos trabalhar essa teologia. Versos 1 e 6, ainda no capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. São irmãos da igreja. Se você não passar por esse rito aqui, você não pode ser salvo. Estava atribuindo ainda a salvação primeiro a uma ação humana e a um rito, não é mais pela graça em Cristo Jesus. Olha a discrepância aqui. Então, o assunto aqui é teológico. Eles não estão debatendo se vai pintar o prédio, se não vai, se vai comprar poltrona, se não vai. Até já adiantando, isso não é função de conselho. Vamos lá. A gente vai aprendendo isso aqui. Verso 2. Verso 2 não. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para quê? Para discutir o quê? Para conversar o quê? Você vai comprar pão de queijo de Minas Gerais diretamente, ou se da padaria aqui do Presidente Prudente? Não, para discutir assunto bíblico, teológico, substância, coisa que está bagunçando, mexendo a cabeça dos crentes. É para isso que essa liderança passou a existir na vida da igreja. Com alguns porquês hoje a gente vai ver que foi sendo configurado na história. Ok? A gente está vendo hoje o que a Bíblia está dizendo para a gente. Vamos lá. Então aqui na primeira seta, na segunda, verso 1 e 6, eu resumi: assunto teológico, circuncisão, costume mosaico. Vamos ler agora, versos 7, 12 e 13, ainda no capítulo 15, verso 7. Havendo grande debate, começou, tá, gente? O concílio está reunido, estão lá Paulo, Barnabé, Pedrão, Tiago, está uma galera de peso lá, e a crentaiada lá em volta, observando. Verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Pedro começa a dizer: irmãos, é o seguinte, vós sabeis que desde há muito Deus escolheu entre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações. Pedro começa a falar das experiências que ele teve também com Deus, pregando o evangelho além dos judeus, pregando para os gentios. Verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Verso 13. Pois é, saía faísca. Depois que eles terminaram, Pedro falou, Paulo e Barnabé falou, agora vem um outro líder da igreja, esse que tinha peso. Eu até preguei sobre isso uns domingos atrás. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas. Tiago estava lá já, tá? Pedro falou, Paulo falou, Barnabé falou, Tiago falou: agora é minha vez. Ouçam. E aí ele começa a trabalhar a despeito do que ele crê, conforme a palavra de Deus. Então aqui na terceira seta, o resumo destaque para os líderes Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago. Lembrando que Tiago não é o apóstolo.
Porque o apóstolo tinha morrido no capítulo anterior, lá quando ele foi posto no meio da espada. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja. Vamos lá. Verso 23, do capítulo 15, terminando esse primeiro momento aqui. Verso 23, no capítulo 15 de Atos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos, como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Olha na última seta aí na folha, comunicação da liderança apostólica e presbiteral às igrejas. Ou seja, o concílio aconteceu, falaram o que tinha que falar, debateram. Se você quiser ver esse debate inteiro, você vê durante a semana na sua casa, vai pontuando, e eles chegaram a uma conclusão. Aí o que o concílio faz? As nossas igrejas de onde nós viemos, onde a confusão está acontecendo, se circuncida ou se não circuncida, estão esperando uma resposta nossa. Então eles sentam, escrevem, delegam pessoas e falam: leva a resolução do concílio para todas essas comunidades. Não precisa circuncisão. Fogos e artifícios, beleza, glória a Deus, aleluia, vamos embora. Percebe a função dessa liderança? Ponto 1. Agora aqui a gente vai andar um pouquinho mais. É interessante um vir depois do 2 lá, né? Isso aqui é da outra página lá, tá? Foi mal aí. Os pais da igreja, ou pais apostólicos, atuaram após a morte dos apóstolos. Alguns já citados em aulas passadas foram dentre alguns líderes da igreja, teólogos que defenderam a fé cristã diante das heresias surgidas. Então nós já falamos na aula passada, citamos aqui Irineu, Tertuliano, Agostinho e assim vai. Não é Agostinho Carrara lá, daquele episódio global, não, tá? É Agostinho aqui que foi um dos pais da igreja no ano passado. Mas só para a gente dar uma olhada aqui, uma lampejada, a nota de rodapé aí tem essa questão dos pais apostólicos. Eu grifei aí o nome de alguns deles, que é o Clemente de Roma, o Clemente de Alexandria, o Inácio de Antioquia. Esse Inácio a gente trabalhou há 3 minutos atrás, aqui um pouquinho dele. O Policarpo, Justino, Mate, Irineu de Leão, Orígenes, Tertuliano e outros, que foram os responsáveis por transmitir os ensinamentos bíblicos, merecem não pouco reconhecimento por sua fé, virtude e zelo que lhe criam pelo corpo de igreja na terra. De Cristo na terra, a igreja. Aí tem a fonte para vocês. Esses links que eu coloquei aí, se você quiser ser nada de braçada durante a semana, tem muita coisa aí para você ler. Mas a nossa ideia não é fazer um estudo profundo de história da igreja, até porque ia levar anos aqui para estudar a história da igreja, tá certo? Eu já estudei bastante história da igreja em vários anos e ainda não consegui conceber toda a história que precisa ser estudada. Tem muita coisa aí, então não dá para querer pôr aqui. Então a gente vem trabalhando alguns resumos. Talvez surja pergunta em algumas ovelhas da igreja: pastor, mas para que a gente tem que entender? Quero saber de Tertuliano, de Irineu, de Agostinho, quero saber desses pais da igreja, basta eu saber o que a Bíblia me diz. Ok, é inegável que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Só que a questão é, essa linha do tempo que nós estamos traçando aqui, desde o tabernáculo de Moisés, passando pelo tempo de Herodes, Zorobabel, passando pelo tempo de Salomão, Herodes, Zorobabel e Herodes, e pela sinagoga e pela igreja das casas, nós vamos chegar aqui num momento onde vai ser oficializado o cristianismo pelo imperador Constantino, e depois Teodósio ratifica isso. E essa turma que está se reunindo aqui nas casas vão passar a se reunir nos templos e nas basílicas cedidas na ordem, nas basílicas e nos templos cedidos pelo Império Romano, e essa religião vai ser oficializada. E aí vão se passar séculos. E aí vai nascer uma liderança aqui que vai dicotomizar: o bispo é isso, o papa é isso, o padre é isso, esse manda, esse não manda, esse manda matar aquele, esse manda matar aquele outro. A gente vai ver isso. E aí vai chegar lá na Reforma Protestante, lá no século XVI. E louvado seja Deus pela Reforma Protestante, louvado seja Deus pelo que os pré e os reformadores trabalharam. Porém, nenhum dos reformadores falam o que muitos crentes falam hoje. Por exemplo, quando os reformadores trabalharam a questão da salvação pela graça, pela fé, só em Cristo Jesus, eles não disseram: olha, só isso aqui é toda a vida da igreja. Eles não falaram isso.
Mas tem alguns crentes hoje, liderança pesada na igreja, que diz: a reforma já foi feita, tudo que tinha que ser feito já foi feito, está tudo pronto. Nem os reformadores falaram isso. Louvado seja Deus pelo que eles fizeram como instrumento das mãos de Deus. Só que quando a gente olha, é isso que a gente, para isso que, aí respondendo, para que eu estudar esse negócio da história da igreja do primeiro século? Deixa eu ir até Apocalipse só, para que segundo século? É porque hoje, século 21, é que aqueles que estão atentos à vida da igreja, à palavra de Deus e à história, conseguem olhar para a igreja e tem muita coisa errada, que ela veio copiando e reproduzindo o que aconteceu justamente nesse período que nós estamos estudando aqui, final do primeiro até o quarto século. Esses 3 séculos aqui são cruciais para que o cristão entenda o que aconteceu ali, para que ele olhe para a igreja hoje e veja que vergonha, a gente está fazendo um monte de coisa que eles fizeram lá, com quanta reforma aconteceu, e definiu bênçãos para você e para mim, a despeito da salvação e da certeza da salvação. Mas aquilo que significa estrutura eclesiástica, por isso nosso tema igreja, repensar e ressignificar, quanto à estrutura eclesiástica, sem medo de ser feliz, o que nós vivemos hoje, quando eu digo nós, é toda a igreja evangélica, seja ela histórica tradicional, passando pela pentecostal, pela neopentecostal, ou sei lá o que, ou pela própria ortodoxa, todas elas vivem uma eclesiologia, conquanto sempre buscando amar a Jesus, pregar a Jesus, vivem uma eclesiologia que, se parar para olhar profundamente na palavra de Deus, não se sustenta. Ela não se sustenta na nossa forma de ser, ela não se sustenta. Ela se sustenta nessas questões que nós estamos falando para você, é para isso que a gente está estudando essa igreja que é formatada nessa liderança a partir da patrística. Vamos continuar lendo aqui. Padres, bispos e papas. Pastor, o que a gente tem a ver com o Papa? Não tem a ver com a nossa igreja? Eu vou dizer para você que não tem e tem. Padres, bispos e papas, todos 2, na igreja católica, apostólica, romana. E aqui sabemos que há várias pessoas na rede social nos ouvindo, e nós não estamos falando contra o catolicismo, porque lá nós cremos que há cristãos, nós cremos que há gente salva por Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida disso, porque Deus não é particularidade da presbiteriana, da batista, metodista, assembleia, seja qual for o mercador que você pega. Deus, Ele salva quem Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Por isso, então ponto. Considero vários irmãos católicos, porque também são cristãos. O jeito deles de serem, o nosso jeito. Nossa, pastor, o que está acontecendo com o senhor? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai deixando de ser bebê. E a gente para de rotular e criticar. Temos as diferenças? Temos. Nós não podemos dizer que lá não há gente salva. Não posso dizer. Ok? Já chegam algumas denominações que se dizem evangélicas que se veem exclusivos salvos. Os outros não salvos. Mas vamos olhar aqui. Padres, bispos, papas na igreja católica apostólica romana. Vamos olhar aqui essa nota de rodapé do 2. Padres e bispos, lá embaixo, nota de rodapé 2. Chefes da igreja católica apostólica romana. Só que isso começa antes do romano, lá do 4º século. Vamos ver aqui. O título de papa passou a ser utilizado a partir do século 3. Questão de Constantino, Teodósio, e oficializar o cristianismo como a religião oficial de Roma, Império Romano, vai ser início do 4º século, tá? Só que lá no século 3, essa turminha aqui que Pedro escrevia para Tito, que Paulo escrevia para Timóteo, constitui presbíteros aí, é dessa galera de presbíteros que estavam sendo constituídos ali, a gente vai ver o nome de pelo menos 2 aqui, são eles que vão
puxando para si autoridades de bispos, de padres e de papas. São eles mesmos. São eles mesmos. Tá bom? Então aqui, olhando aqui a nossa nota de rodapé, eu coloquei. Para a Igreja Católica Romana, o Papa é o representante direto de São Pedro, apóstolo que, de acordo com a fé católica, foi nomeado por Jesus Cristo como sendo o pastor e a pedra da instituição. Com base nesse contexto, a figura do Papa surgiu para ser o sucessor de ele, enquanto os bispos simbolizam os... Aqui já começaram a dicotomizar e trazer hierarquia já. Ou seja, a palavra episcopoi, que remetia a pastores, a bispos e presbíteros, agora aqui já começa a hierarquizar. Vai ter quem manda mais. Agora o Papa é o sucessor de Pedro, ele manda mais, mas os bispos que vão mandar menos, eles são sucessores apostólicos. A hierarquia começa aqui já. Quem manda mais, quem manda menos. Também é importante lembrar que a palavra Papa, que vem do grego papas, ou pai, foi durante vários séculos usada para designar todos os bispos do Ocidente. Eu vou continuar lendo aqui. Quando a gente entrar lá na igreja do quarto século, nós vamos olhar resumidamente o que foi a igreja do Ocidente, o que foi a igreja do Oriente, onde que surge a igreja ortodoxa, o que ela é, por essa divisão do Império Romano, em Roma Oriental, Roma Ocidental. E a igreja que está debaixo dessa perseguição, ela vai ser uma igreja também que vai ter luta de poder. Você imagina, as igrejas que estão no Ocidente vão querer mandar mais que as igrejas que estão no Oriente. Os padres, os papas, os bispos que estão nas igrejas do Ocidente vão querer mandar mais as igrejas que estão no Oriente. E é nisso tudo. E aí aquilo que uma igreja está tendo como heresia no Ocidente, e tem aqueles pais da igreja se levantando e combatendo aqui, tem um outro lá que também combate, mas um combate e acaba apoiando o herege daqui, vira um fundo. É dessa igreja que eu e vocês somos resultados, tá bom, beleza? Por isso que a gente tem que estar sempre olhando para o tempo, para a nossa vida, e ver os desvios que a igreja constantemente vive. E que os seus líderes precisam sempre chamar o povo para a palavra de Deus e falar: isso aqui não é de Deus, isso é desvio, precisa retomar isso. Voltando aqui acima, depois de ler essas notícias, 2:1. Pedro seria o primeiro Papa de onde sucederiam os... Eu espero que os irmãos estejam acompanhando o que o pastor está lendo, que tudo que eu estou me referindo aqui é a visão da Igreja Católica Apostólica Romana, não é a nossa, tá, queridos? Pedro seria o primeiro Papa de onde sucederiam os demais. No entanto, vejamos Mateus 16:18, vamos lá na Bíblia. Depois Gálatas 2:11, depois 1 Pedro 2, de 4 a 7, que não valida esse tal papato. Abra lá comigo sua Bíblia, nesses textos. Abre um texto, já marca, abre o outro, marca, abre o outro. Talvez eu e você, cristãos, presbiterianos, mas pastor, eu já sei que não é. Eu não preciso nem ver isso aí. Você consegue defender uma fé sem entrar num aqui de defender a autoridade papal? Você está pronto para isso? Então ouça. Ah, pastor, mesmo assim eu não creio. Beleza. Mas você acha que isso não existe, guardado as proporções, dentro do nosso arraial evangélico? Engana-se quem pensa que não, guardado as proporções. Vamos lá. Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes, eu não vou pregar de novo. Não vou nem falar na questão de Jesus, para tu és Pedro, e Jesus sobre esta pedra, Jesus aponta para ele, aponta para Pedro. A pedra, na questão de aramaico, porque Jesus ele fala aramaico, para começar, a língua que Jesus usava era aramaico. Aí o pessoal fala: não, mas porque eu não creio. Eu não vou nem entrar nessa questão de que qual que é a palavra para Cefas, Pedro, e qual que é a palavra para Jesus quando ele fala pedra, porque não precisa disso.
E aí o crente comum, que a maioria não sabe grego e hebraico, basta olhar para os textos bíblicos e interpretar um versículo isolado. Isso aqui é o suficiente para você saber que essa autoridade papal não se valida. Jesus está, a primeira leitura fala, não era sobre Pedro. Não. Olha Gálatas 2:11, vamos lá. Gálatas, apóstolo Paulo escrevendo. Os Gálatas, capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas, quem é Cefas aqui? Pedro, tá bom? Não é o Pedrão, não, o apóstolo. Veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Eu vou ler o 12, tá? Porque eu preguei isso aqui faz acho que um mês. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio apartar-se temendo da circuncisão. Eu preguei isso aqui faz um mês ou 2 meses. Tá bom? Mas só lembrando aqui, ó. A igreja X diz que o primeiro Papa é Pedro e que o Papa ele é infalível. Pois é, esse mesmo Pedro aqui pisou na bola, falhou feio, foi medroso. Porque quando o apóstolo Paulo chega na comunidade, e Pedro está numa igreja de maioria gentílica, e Pedro está sentado à mesa com eles, fazendo refeição com eles, e Paulo vê aquilo e fala, maravilha, Pedrão parece que mudou mesmo, está entendendo o evangelho dos gentios. Aí chega Tiago, que é o líder da igreja de maioria judaica. Aí Tiagão chega, Pedro vê Tiago entrando pela porta, ele na hora levanta da mesa dos gentios, dizendo, não concordo com ele não. Paulão vem aqui e fala, vem cá, mais ou menos assim, né? Honra a calça que você veste, o bigode que você tem, você já olha. Você já olha. Ele falhou ali. Ele teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Então de infalível não tem nada, nem eu, nem você, nem o próprio Paulo. Então continuando a barca. 1 Pedro 2,4,7. Interessante que o próprio Pedro é aquele que diz, não sou eu não, vocês estão equivocados. Essa pedra aí que Jesus disse que edificar a igreja sobre ela, é Cristo, não era eu não, vocês não entenderam o versículo lá. Então vamos ver isso, o próprio Pedro diz isso, capítulo 2, versos 4 a 7. 1 Pedro 2, verso 4 a 7 diz, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem que é a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens? Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Precisa ir mais longe aqui, dá para entender que é Jesus essa pedra. E ela é eleita por Deus. Continuando. Também vós, aí Pedro volta para a comunidade, agora escreve. Também vós, agora acrescentada comum. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião, venham comigo, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem que é a pedra angular? Quem que é a pedra que sustenta? Qual que é a pedra a qual a igreja é edificada? O próprio Pedro está dizendo, é Cristo. O próprio apóstolo Pedro. Então não precisa nem ficar se apegando aqui em grego, aramaico, texto bíblico. Por isso que eu tenho ensinado a igreja. Não se interpreta versículo isolado. Lê versículos anteriores, posteriores, vá para outras narrativas. O próprio Pedro vai dizer. 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, aqueles que não creem em Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vamos parar aqui. Tá bom já, pastor? Dá para entender aqui que Pedro falou, não sou eu essa pedra, não, gente. Não é sobre mim que Cristo falou em edificar a igreja. Aliás, graças a Deus não, porque essa igreja tinha morrido faz tempo. Porque uma igreja edificada sobre homens, ela morre em 3 palitos.
A igreja a qual nós cremos era edificada sobre Jesus Cristo. Aqui entra aquela questão, né? Qual igreja que é edificada sobre Jesus Cristo? Nós. E nós quem? Os crentes salvos. Então, não é a igreja instituição visível. É a igreja invisível. Mais uma questão para você anotar aí. A gente vai pegar mais firme isso lá na frente. A igreja a qual Cristo começou a edificar e vem edificando é a invisível. É aquele salvo que está nos 4 cantos da terra, dentro de denominações e religiões diferentes. Presta atenção. Fora das denominações e religiões diferentes, fora das instituições, porque Deus não se prende a ela. Deus salva nela e fora dela. Dá para entender isso? Deus salva nela e fora dela. Porque a igreja é feita de gente salva. E essa igreja feita de gente salva, solidificada sobre a rocha que é Cristo. As instituições humanas, seja qual denominação for, conquanto busca viver sobre essa rocha que é Cristo, muitas vezes ela vive também sobre rochas humanas, sobre fundamentos humanos, tradição humana. E aí é que ela falha, e aí é que ela erra, e aí é que gente se machuca, e aí é que pessoas sofrem. Então vamos olhar aqui para 2. Depois de Pedro, há uma controvérsia, não é problema nosso, né? Depois de Pedro, nós vamos ver 2 nomes bíblicos. Eu coloquei esse link aí, depois você pode olhar, tá? Se você quiser, você pode colocar lá, não precisa nem colocar no YouTube nada, porque já está aqui. Um desses links aqui você vai colocar, você vai ver todos os papas. Mas olha, para que eu quero ver isso? Não estou dizendo que você tem que ver. Vai lá no curso, estuda. Você vai entender que 2 dos que estão lá, eles são mencionados aqui nas Sagradas Escrituras. Um deles é Clemente, o outro é Nino. Esse é um dos considerados papas da igreja posteriores a Pedro. Já vimos que Pedro, biblicamente, não tem essa autoridade papal, tá certo? Respeitamos os nossos irmãos da igreja católica que tem. Nós não temos. Mas, para eles, Lino, olha lá, 2 Timóteo 4:21. Lino também, talvez alguns de nós falemos assim, nossa, nunca vi esse nome na Bíblia. Esse cara está aí? Tá. 2 Timóteo 4:21. O apóstolo Paulo está no final da vida dele, está preso, já está sentindo o cheiro de morte lá naquela prisão. E ele começa a se despedir e menciona pessoas aqui que acompanharam ele no seu ministério. 2 Timóteo 4, verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu te envio saudações. O mesmo fazem prudente, leiam comigo, Lino. Aplaude os irmãos todos. Lino foi aquele camarada que tomou paulada com Paulo em algumas das viagens missionárias dele. Lino foi aquele cara que comprou a briga do apóstolo Paulo. Só que ele não estava aqui nesse momento preso. Mas Paulo cita, Paulo lembra dele. Já aí o catolicismo romano abrogou, deu autoridade a Lino em pessoa, e ele de fato ele se despontou uma liderança na igreja. E ele foi um dos padres, assim, titulado. Padres no aspecto de pai, de pastor, de cuidador. Lino nunca disse para os demais que ele era papa. Quem faz isso é o catolicismo. Depois, por isso que a gente leu aqui, onde que começa essa questão de papa, tá? Mas Lino nunca bateu no peito e falou, gente, eu sou o papa. Não, a instituição vai fazer isso depois. Ele foi um líder de Deus, temente a Deus. O outro é Clemente, Filipenses 4:3, voltando um pouco aí da narrativa de Tito, Filipenses 4, verso 3.
A ti, lembrando que é Paulo escrevendo a carta a Filipos, na igreja de Filipos, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, leiam comigo, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Paulo está escrevendo, gente, olha, assim como vocês me ajudaram, ajuda o Clemente, porque ele cooperou comigo no Evangelho. Aí o catolicismo romano, lá na frente, além de Lino, além de Pedro, além de Lino, Clemente. Aliás, no catolicismo você vai ver que Clemente é depois de Pedro, né? Trazendo o microfone até aqui, depois aqui para a pergunta. Mas Clemente não bateu no peito e disse, eu sou um papa. Clemente foi um líder na igreja, foi alguém que serviu a Deus depois da morte dos apóstolos. Só que na Bíblia a gente não vê muito falando de Lino e muito falando de Clemente, mas a história da igreja fala sobre a fé que eles defenderam. Quando as heresias se levantaram, Lino e Clemente veio forte, falando, não, isso não é de Deus, não, vamos olhar para as Escrituras. E todos os pais da igreja, ou pais apostólicos, quando eles escreviam as cartas para as igrejas, eles não falavam deles, eles falavam, crente, igreja, volte os seus olhos para o que os apóstolos escreveram. Por isso eles são chamados pais apostólicos, eles adotam a doutrina dos apóstolos. Eles não passam a escrever uma nova Bíblia, não. O cânon do Apocalipse encerra-se. Eles, quando escrevem a igreja, um deles, por exemplo, escreve a igreja de Corinto, que não era novidade, né? É uma bagunça tremenda. Paulo já teve que escrever duas. E um deles escreve para Corinto e fala assim: vocês precisam se amar, vocês precisam se cuidar. Ele fala: lembra do que o apóstolo Paulo já escreveu para vocês. O que os pais apostólicos fizeram é que os líderes da igreja têm que fazer hoje. Quando ver qualquer desvio, chama a atenção da igreja apontando para as Escrituras. Lembremos, irmãos, que esse comportamento nosso não coaduna com aquilo que a Bíblia nos ensina, segundo os apóstolos. Entendeu? É isso que os pais apostólicos faziam, ou fizeram, né? Melhor dizendo. Então, Lino e Clemente é um desses posteriores à Bíblia. Depois vem uma centena deles aí até hoje, assim como o caminho. Abrindo aqui a pergunta. Não só sobre Lino e Clemente, isso deve estar na história dos historiadores, né? Isso está na história da igreja. Para se ouvir. Que vários historiadores escreveram. São vários, inclusive José. José, ele trabalha mais a história dos hebreus. José, ele se fecha mais na questão dos hebreus no primeiro século, porque ele foi um conterrâneo, ele esteve ali, ele viveu lá. Essa daqui, um autor chamado Carnes, da editora Vida, chamado Carnes, a história do cristianismo. É um catatal de umas 600 páginas, mais ou menos. Carnes é o sobrenome. Só colocar Carnes, editora Vida, história do cristianismo. Ele vai escrever tudo isso aqui mais um pouco. É uma riqueza. O outro é Justus Gonzalez. Esse também vai escrever bastante sobre a história da igreja. Aí vai trazer essa questão aqui, não só da era medieval, né, que é onde a efervescência dos papas, do catolicismo. Mas recomendo. Esses historiadores, tinha uns que eram mais sérios que os outros, não tinha? Ou geralmente era tudo na mesma... Esses historiadores, eles são imparciais, quando é interessante. Flávio José, por exemplo, por exemplo, é um camarada que, quando eu leio o livro dele e eu olho para a narrativa do Novo Testamento, ele foi um cara honesto. E ele se dizia não cristão. Ele não se dizia cristão. Mas ele escreveu o que ele viu. E quando eu comparo nos evangelhos e nas cartas paulinas, Pedro e Janina, esse cara foi sério. Ele escreveu de fato o que a narrativa dos evangelhos estão dizendo. Então ele foi um dos sérios. Porque ele era contemporâneo, ele estava lá. Ele andou no meio do povo, ele viu a coisa acontecendo. Então nós costumamos dizer isso no academicismo, que é aquele que vai, observa e relata o que ele viu. Ele não fala o que ele pensa, o que ele acha. Ele relata o que ele viu. Agora, se a sua pergunta é essa, tem vários pais da igreja, e é isso que a gente vai ver e vai dar ânsia de vulto mais para frente, que eles vendem a alma para a liderança. Entendeu? Onde o Papa chega e fala: eu quero que o povo pense assim, então você vai escrever isso aqui para que o povo acredite, e ponto final, acabou.
E naquela época, se não escrevesse, morria. Estou falando de igreja. Um mandando matar o outro. Porque é a questão do poder que a gente falou no ano passado. Então há historiadores fidedignos. Agora, como que a gente sabe de um historiador interesseiro? Você começa a fazer comparações. Eu vejo um historiador A, o B, o C e o D, eu vejo por onde eles vão convergindo, você começa a detectar, esse cara está muito fora. Aí você vem aqui para os demais. Temos alguma pergunta aí antes de encerrarmos? Não? Estamos encerrando nossa aula de hoje. Já estourou. Espera o microfone chegar aí, irmão. Hã? É pergunta da aula? É do encerramento do EBD? Então vem aqui pertinho que depois eu dou a palavra para você. Ainda aqui no nosso encerramento da aula, aquilo que nós temos procurado trabalhar aqui na vida da nossa igreja, mais uma vez, irmãos, reforçando para você, eu não tenho dúvida de que a Bíblia Sagrada, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, de que ela é infalível, de que ela é suficiente para ensinar, para redarguir. Não tenho dúvida disso. Mas eu sei que há muitas dúvidas no meio da igreja, não apenas na nossa, eu digo isso no meio evangélico em geral, da maneira como se tem vivido a igreja hoje. E aquilo que o pastor está oportunizando a igreja é mostrar o chão que essa igreja pisou até chegar em mim e você. E aí você vai conseguir conceber, é por isso que a gente faz isso, é por isso que a gente pensa assim. É por isso que a igreja toma essa atitude, é por isso. E aí você vai começar a ver, meu querido, que algumas coisas têm base bíblica, as outras não, têm base tradição na história. Entendeu? A pastoral que a gente colocou no boletim, que eu vou pedir para você ler durante a semana, e o folheto evangelístico que nós colocamos ali, é uma das coisas que mais acontece hoje na face da terra. Isso já aconteceu em grande escala na Europa, está acontecendo no Brasil agora. Onde a igreja é olhada pelos que não estão nela, a igreja é o lugar da proibição. E aí um dos livros que eu citei aqui, esse que eu não vou te dar, mas você viu, tá? É proibido, o que a Bíblia permite e a igreja proíbe, do pastor Ricardo Gondim. Ele relata ali, isso aqui é livro da década de 80, ó. Ele já enxergava isso lá. E a gente vê que a igreja proíbe muita coisa que a Bíblia não proíbe. E a igreja proíbe em nome da Bíblia. Está entendendo? Aí sabe o que tem acontecido na vida da igreja? Não é só a nossa, não, todas. Eu converso com pessoas de várias denominações. Muita gente está ficando cansado, está indo embora. É isso que eu coloco no folheto evangelístico, que eu desafio a destacar e entregar para alguém durante a semana. Cheio de gente cansada da igreja, instituição. Não dá para fugir dela. Da igreja que proíbe, e que quando eles passam a perguntar o porquê isso e porquê aquilo, não lhes responde à altura. Simplesmente fala, a igreja disse, está dito. Mas eles querem saber onde que está isso aqui. E aí alguns pegam um versículo isolado, enfia na cabeça da pessoa, e ela fala, não é bem isso que eu entendo, mas a igreja entende. A igreja não é você que está entendendo assim. É óbvio que muitos estão, entre aspas, fora, tá? Fora. Depois eu vou trabalhar com esse entre aspas fora da igreja, mais à frente.
porque não querem compromisso, porque de fato não se converteram. Mas aqueles que são chamados hoje de desigrejados, eles são chamados, mas eu não os chamo de desigrejados. Porque aquele que de fato é salvo, ele nunca vai ser desigrejado, por mais que ele não esteja dentro de uma instituição. Eu sei que às vezes é paradoxal isso, mas você vai entender mais à frente. A maioria está saindo por causa disso. E por quê? Porque na minha época de adolescente, a gente não tinha acesso à informação como nós temos hoje. Nós não tínhamos. Mas o povo está tendo acesso à informação rapidão. Eles estão lendo, estão vendo, estão ouvindo. E eles estão falando, mas como é que a igreja fala isso, tal, mas aquilo? Entendeu? Agora, se eu e você fomos formatados de uma forma e a gente não quer ter o trabalho de pensar o que vai acontecer, isso não é profecia da desgraça. Vai ser a realidade que aconteceu na Europa e já acontece aqui no Brasil. As igrejas, na sua grande maioria, independente da placa, da denominação, está tendo uma evasão enorme, principalmente da juventude. Principalmente da juventude, adolescente e juventude. E aí, o que a igreja faz é, esses jovens rebeldes, esses adolescentes rebeldes. Não, sabe o que acontece com a maioria deles? Eles vão crescendo, eles vão para a universidade, e lá eles pegam aqueles professores de filosofia, de sociologia, que eu não sou contra, estudo também essas disciplinas, mas eles pegam esses professores de sociologia e filosofia radicais, bairristas, desonestos, e massacram a cabeça desses jovens. E desafia eles a defenderem a fé deles. Eles vão igual cordeirinhos na mão de lobos. Entendeu? Entendeu? E aí eles voltam, quando eles voltam e perguntam para a liderança da igreja, para o pai, para a mãe em casa, olha, lá na faculdade falou isso, falou aquilo, ele só vai falar isso se sentir firmeza também em você. No que eu acredito? Você fala, esses filósofos aí são céticos, eles não creem em Jesus, esses sociólogos, esses não sei o quê. Não é isso, não fala isso, que isso não cola, não cola mais, não cola mais, não cola. Eles querem sentar com você e querem que você abra a Bíblia, olhe para a história da igreja e dialogue com eles à altura e ensine a eles a defender a fé deles nesses ambientes, porque senão, meu querido, vão continuar saindo. Entendeu? E aí, presta atenção, você pode inventar acampamento toda semana, atividade todo mês com essa galera. Não é isso que vão segurá-los na fé em Cristo Jesus. Não é isso. Bom? Mas é isso que enganosamente, ingenuamente ainda a igreja tenta fazer. Ocupar os jovens com programações. E eu fui um dos que sustentei isso um bom tempo na minha vida. Eu já vi que não funciona. A questão é mais fundo. A questão é mais abrangente. Nada contra atividades e outras, mas não são essas que vão solidificar a fé deles. Não são essas. Então, se a igreja que não acordar, a igreja que não despertar para essa realidade atual, é uma igreja fadada a esvaziar. Aí é só ler um pouquinho da história das igrejas na Europa. Berço do cristianismo. Berço do cristianismo. E olhar para cá. Aí você faz uma leitura da história da igreja aqui. 30 anos para cá. Não precisa ir muito longe, não. 30 anos para cá. Você vai ver o que está acontecendo. E isso independente da denominação. Não se engane, não se engane. Então, quando nós estamos falando de repensar a igreja, de ressignificar, é que nós queremos que a igreja seja um ambiente onde os idosos querem estar. Só que os idosos, como a própria Bíblia diz, o tempo chama, né? Não chama? Vai para a instância divina, vai para a glória. Onde os adultos querem estar e onde os jovens, adolescentes e crianças queiram estar. Só que não queiram enfiar na cabeça deles aquilo que talvez você formatou
E eles estão lendo e ouvindo coisas diferentes e não acreditam mais. Entendeu, queridos? O cuidado do pastor também é esse. Ter uma igreja bíblica relevante, que ouve a pergunta das pessoas e senta para conversar com elas e mostra o que de fato é igreja, o que de fato é cristianismo, e ajuda eles a defender a fé deles em qualquer lugar que eles estiverem. Sabe o que vai acontecer? Eles vão querer estar com você, eles vão querer estar entre nós, não porque nós somos melhores, nem queremos ser melhores do que os outros, mas porque nós abrimos para o diálogo e nós apresentamos a palavra de Deus e temos uma noção de história, de mundo. E não fala, é proibido porque é proibido e acabou. Não, vem cá, conversa aqui. O que você está? Qual é a tua dúvida? Por que você está assim com isso? Ok? Mas isso a gente precisa aprender. Precisa ter ousadia. Vamos pagar esse preço aí. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez essa noite. E nós agradecemos pela tua palavra que estudamos um pouco mais essa noite. Eu coloco a vida de todos os meus irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam aqui essa noite, diante do Senhor, para que o teu Espírito que é santo, com a tua palavra que é poderosa, que vai e divide juntas e medulas a alma, ela tem esse poder, nós não temos, eu não tenho, Senhor. O Senhor tem a tua palavra. Faça isso na vida de cada um que esteve aqui essa noite, daqueles que nos ouvem pela internet, faça isso na vida dessas pessoas. E que entendamos de fato a maneira qual o Senhor nos convida para vivermos igreja. Igreja. Onde as pessoas queiram de fato estar se reunindo, estar juntos. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. E me perdoa, nos perdoa, naquilo que por vezes temos feito, e às vezes está tão longe, tão distante da igreja que o Senhor deseja. Mas obrigado por aquilo que o Senhor tem nos ajudado a caminhar como igreja que o Senhor deseja. Obrigado porque em parte o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos ajudado nessa caminhada. Então nos perdoa, Deus, mais uma vez eu te peço, nos perdoa. E nos dá graça, nos dá crescimento, abre os nossos olhos, a nossa mente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.